E nesse mundo de tanto barulho, às vezes as pessoas estão adoecendo porque não tem ninguém para escutar. A gente tem que levar isso com muita seriedade, de cuidar da nossa saúde mental. Eu como padre, você e todos os outros temos que estar atentos. Epa, tem algo que não está ajustado aqui, eu preciso de ajuda. Formar e não formatar. Que tem gente que quer formatar, né? É somente aquilo que o outro vai falar para mim, eu vou viver. Não, eu tenho que ajudar a me colocar diante das situações da vida e eu consegui fazer escolha. Por que tantas pessoas dizem que não conseguem ouvir a voz de Deus? A gente não consegue ouvir a voz de Deus porque tantas outras vozes falam e às vezes nós estamos mais atentos a essas vozes do que a voz do próprio Deus. Seja bem-vindo ao AssonaCast, eu sou Ney Rodrigues e para encerrar o ano de 2025 com chave de ouro, olha, recebo hoje um convidado muito especial. Estou com o Padre Felipe Fernandes Nogueira. Atualmente ele reside em Roma, na Itália, onde segue sua missão e os seus estudos. Padre Felipe, ele já foi padre aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição e na paróquia Nossa Senhora Aparecida. É alguém que é muito querido aqui na nossa cidade. Um sacerdote que marcou vidas por aqui, cuidou de famílias que todo mundo lembra com muito carinho. Hoje, a conversa ela vai ser profunda, ela vai ser humana e inspiradora. Padre Felipe, seja bem-vindo ao AssonaCast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, também com todo o público vivendo este momento, né? Finalmente ter a oportunidade de estar aqui no final do ano, né? Que é uma raridade, que geralmente eu estou aqui no meio do ano, faço minhas férias no mês de agosto, mas esse ano, para aproveitar o Natal aqui com as pessoas queridas da minha família, com os amigos também, eu mudei, né? Já que eu tive condições... na etapa que eu estou dos estudos, foi possível fazer isso. Então, com muita alegria, me encontro aqui com você nesse dia de hoje. Olha, eu vou falar com o senhor que, tipo assim, eu acho que é Deus que encaminhou, certo? Porque até nos bastidores, até comentei com o senhor, muita gente que acompanha a gente aqui sabe, a gente já tá aí querendo trazer um padre aqui já há muito tempo e Deus encaminhou, deu tudo certo. A gente tem que agradecer o Darley, o Darley Lopes, que foi um cara que fez toda a intermediação e foi muito importante nessa parte aí, e trazer o senhor aqui nessa data do Natal, já a véspera do Ano Novo. Ninguém melhor para fechar o AssonaCast e com uma palavra aí que vai tocar muito os corações. Então, cara, eu tô muito, muito feliz mesmo de ter o senhor aqui. Também para mim é uma alegria de estar com você aqui, né? E com todo o público para esse momento, para encerrar o ano, né? Que é um tempo de graça para nós, né? A gente sente um clima diferente neste tempo de final de ano, nesse tempo de Natal, né? A gente fica mais tocado, né? Então, como assim, qualquer mensagem já mexe com a gente. Agora, vindo uma mensagem de um padre que todo mundo gosta, né? E o senhor é muito lembrado aqui do padre casamenteiro. Todo mundo queria casar com o senhor, né? Mas eu nunca quis casar com ninguém, né? Mas tipo assim, quando eu falei assim, cara, deu certo, ele é o Padre Felipe vai vir. Nossa, tantão de gente mandou mensagem, a gente tem mensagens ali que a gente abriu, mas a gente tá feliz demais de ter o senhor aqui. Olha só, não tem como não perguntar isso ao senhor. Padre Felipe, como surgiu a sua vocação para o sacerdócio? Olha, como Deus veio em nosso encontro e se fez história na nossa história, né? Através de Jesus. Com certeza, esse encontro com Deus se dá a partir da minha história pessoal, né? E tenho um privilégio de nascer numa família que, de fato, me proporcionou a oportunidade de viver num lar cristão, católico. Desde pequeno eu tinha a oportunidade de estar muito próximo de Deus, também dentro da igreja. E os meus pais, eles sempre se empenharam muito, né? Em nos ajudar a crescer na fé, a conhecer as coisas da fé. Desde pequeno eu já vivenciava isso com os meus irmãos também, né? E trago no coração algumas memórias afetivas, né?
A primeira delas é o fato de sermos uma família de oração. Todos os dias, pela manhã, nós nos reuníamos no quarto dos meus pais para rezar juntos. Isso é uma memória que fica muito marcada no meu coração, né? De não poder negligenciar o chamado de Deus através da oração em família. E também a vivência na comunidade, né? Eu, desde pequeno, tem muitas histórias na minha comunidade, Santo Antônio, uma comunidade muito querida lá em Itaúna, que é a minha cidade natal. E eu participava da catequese, participava de coralzinho infantil, era coroinha, leitor, pastoral da juventude, tudo isso fazia parte da minha vida, né? E isso foi fazendo com que aquilo que eu vivenciei na igreja fosse me ajudando a perceber o chamado de Deus na minha vida. Todo mundo pensa que o chamado é algo extraordinário, mas eu acho que é muito mais no cotidiano da nossa vida que Deus vai nos chamando, né? Ele criou esse lar que favoreceu para que eu pudesse escutar o chamado de Deus. E quando eu fui chegando ali na adolescência, começando a participar mais da vida da comunidade, aquilo foi despertando o desejo também de vivenciar isso, né? Tive a experiência de namoros também, mas a partir do momento que fui enxergando esse chamado de Deus, fiz os encontros vocacionais da diocese e entrei para o seminário logo com 18 anos de idade, né? Fiz todo esse percurso de 8 anos de estudo até me formar na teologia. Até que no ano de 2014 eu fui ordenado diácono e depois, no mesmo ano, no mês de agosto, eu fui ordenado padre. Inclusive, muitos daqueles que são aqui da cidade de Cláudio participaram deste momento, né? Porque eu tinha trabalhado como seminarista aqui, então tive a oportunidade de ter na ordenação pessoas. E tem uma história muito curiosa na ordenação que foi contada por Dom José Belvino, que era o nosso bispo, que já falecido, né? E Dom José Belvino, ele contou essa história recordando um fato que aconteceu quando eu tinha lá meus 3, 4 anos de idade. Minha família é de Itaúna, mas meu pai nasceu em Cajuru. Inclusive tem raízes aqui na cidade de Cláudio também, mas ele viveu a vida inteira praticamente em Cajuru. E lá tem o Jubileu do Senhor Bom Jesus, na comunidade de Angicos. E certa vez o Dom José Belvino foi lá celebrar. E Dom José era uma pessoa muito afável, né? Ele era um bispo que vivia mesmo o pastoreio. E todas as vezes ele chamava as crianças que quisessem, que poderiam, no final da celebração, beijar a cruz dele. E aí meus pais, certa vez, nos levaram lá neste jubileu do Angicos, no Carmo do Cajuru, e foi apresentar eu e meus irmãos para beijar a cruz do bispo. E quando nós chegamos lá, meus pais com os 4 irmãos, né? Eu tenho 2 irmãs e um irmão. E chegando lá, ele deixou que a gente beijasse a cruz e a certa altura ele me pegou, que era o menor, né? Eu sou o caçula da família, e falou: nesse aqui eu vou rogar uma praga. Esse aqui vai ser padre. E eu tive a graça de 27 anos depois ele estar na minha ordenação de padre, né? Me ordenou diácono e depois estava presente na minha ordenação de padre e contou essa história, né? Eu confesso que eu fiquei sabendo dessa história na semana mesmo da minha ordenação. Caramba, não foi uma praga, foi uma profecia, bem dizer, né? Se você Imagine. Que massa. Mas foi uma grande graça, né? Logicamente. Grande graça. Que essa é uma história, mas que... verídica. Bom, sim. Né? E Dom José, ele fez essa profecia mesmo. E hoje eu sou um padre muito feliz. Porque Amém. entendo que esse chamado, ele foi feito na minha história, né? Tudo aquilo que foi acontecendo ao longo da minha vida, que ele foi construindo e desenhando a minha história, permitiu com que eu enxergasse o chamado de Deus, né? Poderia fechar os meus ouvidos a isso, mas antes de tudo acredito na graça que Deus me concedeu. Amém. Que bacana, que profecia foi essa? Olha, o senhor teve um momento muito especial esse ano. Qual foi a sensação de estar presente no dia do conclave que escolheu o Papa? Qual foi esse momento ali íntimo mesmo ali do senhor estar presente nessa parte tão importante para a Igreja Católica? Ney, acredito que nunca imaginei na minha vida viver tudo aquilo que vivenciei nesse tempo. Primeiro,
acho que pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de participar de 2 velórios de papas. Eu consegui participar, não pensava de viver isso, mas participei do velório do Papa Bento XVI, que faleceu no final do ano de 2022, e depois participar do funeral do Papa Francisco, né? Que era o Papa que estava aí na nossa igreja nos últimos 12 anos. E eram pessoas queridas, muito queridas para nossa igreja, foram muito importantes para nossa igreja. Participei deste momento e depois ainda participar de um conclave ali, estando na cidade de Roma, né? E confesso para vocês que é um momento de muita graça, porque eu tive a oportunidade de participar de muitos dos momentos mesmo que eram possíveis de participar do conclave, né? Primeiro na missa Pro Elegendo Pontífice, que é uma missa que temos ali na Basílica de São Pedro. E nessa missa, inclusive, eu tive a oportunidade de distribuir a Eucaristia e estar bem próximo ali, né? Imaginando quem seria o nosso próximo Papa, né? E é muito curioso, né? Que se falava de muitos nomes. Cada um falava de um favorito. E tem um dito que é assim: quem entra Papa no conclave, sai cardeal. Em que sentido? De nada adianta essas especulações, porque de fato é ali uma ação do Espírito Santo. E sentir isso ali, de perto, é uma coisa incrível. Como que, de fato, isso é uma inspiração divina, né? Pode-se falar tantas coisas, pode-se pensar tantas coisas, mas que na verdade é uma escolha do Espírito Santo. E estando ali naqueles dias, como vocês aqui no Brasil viviam também essa expectativa, eu lá também vivia este momento de expectativa, né? E eu não queria perder nada, mas tinha que conciliar com meus horários. E o que a gente fazia? Lá eles falavam mais ou menos os horários que iam sair, né? Como vocês viram pela imprensa. Então, a minha casa está de ônibus uns 10 minutos do Vaticano. Então era bem tranquilo a gente chegar, né? Então, já calculava mais ou menos o tempo para chegar ali 1 hora antes, faltando, para conseguir participar. Então, ele foi eleito, acho que no 3º escrutínio, né, que os cardeais fizeram, e eu estive nos 3. E aí cria-se aquela expectativa muito grande, né? Todo mundo na praça esperando a fumaça branca sair, e criando aquela expectativa. Então, participando deste momento, cheguei no dia anterior à eleição, vi a fumaça preta, no outro dia de manhã via a fumaça preta de novo, e à tarde eu cheguei por volta das 4 horas da tarde e fiz questão de ficar bem lá na frente, que ainda não tinha muita gente, né? Que as pessoas muitos ficam lá o dia inteiro, mas só que por questão de estudo não é possível a gente ficar o tempo todo. E cheguei ali por volta das 4 horas da tarde. E uma sensação muito boa, né? A gente ia ali, todo mundo na expectativa para ver o que seria aquele momento. E de repente, quando estávamos ali reunidos, né? Já começava a encher muita praça, porque esperava-se que fosse naquele momento. E estávamos conversando lá, pensando como seria o novo Papa, o que teria de novidade, tudo isso a gente pensava, né? E de repente, a certa altura, a gente chama de Gabbiani, que são umas espécies de uns pássaros mesmo, que tem muito comum lá em Roma. E tinha um casal desses Gabbianis lá próximo da chaminé. E quando a gente foi ver por que eles estavam, tinha um filhote. e assim, estávamos ali, todo mundo ficava, o telão mostrava aquela cena e todo mundo começou a se interter com aqueles pássaros que estavam ali, né? Ele estava cuidando, a mãe cuidando do filhote, e de repente todo mundo olhando para aquele lugar, sai a fumaça branca. Olha, foi uma coisa impressionante assim. Eu gosto muito de futebol, gosto muito de ir no estádio ver jogos, mas era como se fosse num estádio de futebol, todo mundo comemorando e alegres, todo mundo pulando de alegria, né? De saber que eles tinham escolhido o Papa. E aí, toca-se os sinos, entrou lá a banda, que estavam todos preparados para aquele momento ali, né? E todo mundo na expectativa quando sairia o novo Papa. Qual seria qual o nome que ele escolher, quem que era, tudo, né? E aí, de repente, aparece aquele que anuncia
e fala o nome do Papa, né? Que é Robert Prevost. Só que, por isso que eu falo que é uma ação do Espírito Santo, quando ele era citado, mas ele não estava naquele primeiro escalão do que Ele não seria. estava no favorito, Não era um no dos caso. favoritos, mas falava-se sim dele, mas ele tinha somente 2 anos de cardeal, né? Então era relativamente recente. Um americano que estava ali responsável pelos bispos do mundo inteiro, né? Então, de fato, ele estava muito bem preparado para isso. E quando falaram o nome dele, todo mundo gritou comemorando, mas de repente, todo mundo em silêncio. Por quê? Por não ser alguém que era tão esperado, as pessoas não estavam muito investigando a vida dele. Ele era um desconhecido no caso. Assim, Mais ou menos, ele era conhecido, mas não era assim, por não ser dos favoritos, ele não estava ali. Aí todo mundo tentando entender. Aí de repente, um que estava do meu lado era um colombiano, era um padre colombiano, e gritou, não, de castelo para os bispos e tal. Aí que nós fomos entender, mas um americano. E aí foi bem curioso isso, né? Foi eleito o Papa Leão XIV, né? Que escolheu esse nome também, fazendo essa recordação, Leão XIII, que foi um Papa muito importante do final do século XIX. E depois, quando ele se manifestou também, foi muito simpático e pôde ali dar o primeiro discurso dele, mas mostrando muito a que veio, né? Uma das coisas que a gente conversava depois lá, no colégio onde eu moro, era o fato de, por exemplo, o primeiro discurso dele ser em espanhol, né? Quando ele dirige uma palavra ao povo de Chiclayo, que é lá onde ele trabalhava no Peru, né? E foi mostrando um pouco do rosto dele também, né? Mas foi uma alegria imensa, muito grande. E depois disso, quando acabou e começavam as pessoas a ir embora, né? Foi mais ou menos umas 15 para as 8 que acabou tudo. Eu fiquei paralisado. Eu nunca pensei na minha vida vivenciar aquele momento. Cara, eu imagino. Nunca pensei em vivenciar aquele momento. Foi um tempo de muita graça mesmo, né? É lógico que agora o Papa está aí, pouco a pouco, fazendo aquilo que está designado mesmo, que é uma missão muito difícil, né? Imagina, ele é um senhor hoje de 70 anos. A responsabilidade, né, é muito grande. Não é fácil, não é simples, mas eu creio muito que é uma escolha do Espírito Santo, e somente pelo Espírito Santo ele pode realizar tudo aquilo que realiza, né? Verdade. E me tira uma dúvida aqui. Você como padre, como você está estudando lá e tudo, você tem acesso ao Papa, sim? É uma pergunta até muito curiosa. Eu tive a graça de me encontrar com o Papa Francisco pessoalmente por 2 vezes. A primeira delas foi no ano de 2022, quando nosso então bispo diocesano, Dom José Carlos, ele participou da visita de Límnia, que é uma visita que acontece de 5 em 5 anos com os bispos do mundo inteiro, com cada país, cada região, os países que vão se encontrar com o Papa, e ele poderia levar um padre da diocese. E eu estava lá. Então, Dom José permitiu que eu fosse com ele. E por coincidência, naquela semana também estava ali o padre Edmar, que trabalhou aqui. Edmar. E aí, quando o padre Edmar, como estava lá, o Dom José também conseguiu levá-lo e nós pudemos vivenciar aquilo. Olha, naquele dia foi certamente um dos mais emocionantes da minha vida, né? E eu não parava de chorar, né? Depois que aconteceu aquele encontro, fiquei muito emocionado, né? E no ano seguinte, nós tivemos o encontro com o Papa Francisco por ocasião dos 90 anos do Colégio Pio Brasileiro, que é onde eu moro, né? Então, novamente, nós tivemos a oportunidade de encontrar. E agora, com o Papa Leão, nós vamos... Lá, o nosso colégio está preparando um momento também para ou visitá-lo ou ele visitar o nosso colégio. Então, estou na expectativa do próximo ano também podermos saudar o Papa Leão, que é aquele que, para nós cristãos católicos, é o sucessor de Pedro, né? Ele ocupa essa missão, tem essa missão de conduzir a igreja. A gente acredita, enquanto católicos, que o Papa é aquele que vai conduzir o povo de Deus. Por que tantas pessoas dizem que não conseguem ouvir a voz de Deus, na sua visão? É uma pergunta muito curiosa.
mas penso que a gente não consegue ouvir a voz de Deus porque tantas outras vozes falam e às vezes nós estamos mais atentos a essas vozes do que a voz do próprio Deus. E eu acho que a gente fazer um discernimento a respeito disso às vezes é um pouco difícil também, né? Mas eu fico pensando muito, né? Se aquilo que nós estamos escutando está nos fazendo tão mal, será que isso que vai me ajudar a aproximar de Deus? Às vezes a gente está tão preso a coisas que não são necessárias, mas colocamos aquilo como prioridade. E vou dar um exemplo muito grande que a gente tem, ó. Celular, né? Aqui nós vemos algo que se tornou inimigo mortal nosso, né? Porque de fato tantas pessoas morrem por causa disso, morrem relações, morre a oportunidade de sermos bons pais, a oportunidade de sermos bons filhos, a oportunidade de escutarmos tantas coisas que nos edificam, porque nos perdemos nisso. Então acho que tem muito a ver com isso, né? A gente escutar tantas outras vozes que não a voz de Deus, né? Ficamos ensurdecidos a esta voz por causa de tanto barulho, né? Verdade. Barulho de tanta coisa que nos esquecemos de viver aquilo que de fato importa para nós. Verdade. E essa outra pergunta aqui, ela entra certinho nisso aí. Como saber se é Deus que está conduzindo ou se é a nossa ansiedade que está falando? Pois é a palavra chave que nós temos nos tempos de hoje, que é a ansiedade, né? E eu luto com isso também, porque sou uma pessoa ansiosa, mas tento a cada dia buscar escutar, até na minha ansiedade, a voz de Deus. A gente sabe que não é fácil a gente viver na correria do nosso dia a dia, mas nós sabemos aquilo que vai nos ajudar a aproximar de Deus. Às vezes a gente até finge que não sabe, mas quantas pessoas que, quando encontram conosco, vêm fazer perguntas, mas elas mesmas já sabem respostas. Só não querem assumir, no caso, né? Ou acreditar. Sim. Ou querer que outra pessoa responda por mim. E isso hoje acho que é um dos grandes problemas, né? Porque a gente quer sempre que alguém responda por mim. Por quê? Se alguém responde por mim, eu não tenho nem responsabilidade sobre aquilo que eu escolhi, porque de alguma forma eu fui coagido, alguém me convenceu aquilo. E se a gente não toma responsabilidade da própria vida, é muito mais fácil, né? Só que ao mesmo tempo vamos nos tornando pessoas imaturas. Pessoas que não conseguem crescer, né? Por mais dolorido que seja a nossa vida, é importante que a gente tenha essa coragem de assumir para nós mesmos as responsabilidades da nossa vida. De tomar as rédeas da própria vida nas mãos e dar as respostas, né? Escutar Deus a cada dia, de buscar ter uma consciência reta, formar a nossa consciência para dar a melhor resposta, né? E aí uma coisa muito importante também, né, que é o de formar e não formatar. Que tem gente que quer formatar, né? É somente aquilo que o outro vai falar para mim, eu vou viver. Não, eu tenho que ajudar a me colocar diante das situações da vida e eu conseguir fazer escolhas. Os nossos pais, aí um recado para eles, né? Não adianta nada vocês simplesmente criarem um mundo de ilusão para o filho de vocês, se vocês não ajudarem os seus filhos a formar a consciência. Acho que isso é fundamental, né? De que o seu filho, quando ele estiver longe de você, mesmo que você não esteja perto, ele vai conseguir dar a resposta certa, porque ele não foi formatado, mas ele foi formado para dar a resposta certa na sua vida. Cara, que bacana. Muita gente diz, eu rezo, mas nada melhora. O que o senhor diria? Olha, primeiro é ter paciência, né? Se o próprio Deus tem paciência conosco, nós mesmos temos que ter paciência. E sei que é difícil, porque lidar com sofrimentos, lidar com dores, são situações difíceis, né? Ninguém gosta de sofrer, né? Quem gosta de sofrer é o masoquista, e a gente não gosta de sofrer. Mas a gente sabe que o sofrimento faz parte da nossa vida, da nossa existência. Mas a forma como a gente vai enxergar o sofrimento,
essas dificuldades de melhorar as coisas na nossa vida, também vai fazer toda a diferença. A gente olhar as coisas que nos acontecem com paciência. Saber que Deus tem o tempo certo, tudo para nossa vida. E às vezes no Pai Nosso a gente reza: seja feita a tua vontade. Mas será que a gente quer que a vontade de Deus aconteça mesmo na nossa vida? Ou queremos que a nossa vontade seja a vontade dele? Então, tenha paciência necessária para entender que Deus vai nos ajudar. Mesmo que não seja a resposta que nós queremos, mas ele vai estar sempre conosco, nos ajudando a encontrar os melhores caminhos da nossa vida. E é sempre a base também onde que eles falam, né, que Deus ensina quando a gente está no deserto ou quando a gente está no vale, não quando a gente está em cima, no topo, né? Então a gente, como o senhor falou aí, a gente tem a paciência, porque é a vontade de Deus, não é a vontade nossa, então é no tempo dele. Então muitas vezes a gente passa por momentos, como o senhor falou, e a gente quer sair desse momento rápido, mas às vezes é esse momento que vai nos ajudar para a próxima etapa, que às vezes é mais dura do que essa, né? Com certeza. Esse final de semana, eu tive a oportunidade de celebrar 3 Eucaristias aqui na cidade de Cláudio, né? E em determinado momento, quando eu estava ali na igreja, e via tantas pessoas que ao longo do tempo, dos 8 anos que eu estive aqui como padre, também os 2 anos como seminarista, eu conheci. E olhando para aquelas pessoas, me via à mente algumas histórias que eu vivenciei, né? Muitas, acho que a boa parte de histórias muito felizes, mas também histórias de dores. E ali, olhando para aquelas pessoas, eu via, gente, aquele momento era um momento de tantas lágrimas, momentos tão difíceis, momentos tão tristes, mas hoje vemos aqui tantos que passaram por aquilo e hoje já superaram e vivenciam bem a vida. E acho que é um pouco disso, né? A gente aprender a enxergar em cada momento que mesmo que a gente não sinta, Deus está conosco. Com certeza. Nós cremos no Emmanuel, que é o Deus conosco, né? Que é o Jesus, o Deus que nos salva. E eu acho que isso nos conforta, saber que acima das nossas cruzes tem a redenção que Deus nos oferta por meio dessas cruzes também. Com certeza. E o que dizer para quem sofre no silêncio e acha que Deus esqueceu ela? Então, a gente tem que pensar que com paciência nós conseguimos superar. Quando você sente que quer desistir de tudo, quer deixar tudo para trás, calma, respira, reza, deixa Deus agir. Se coloque nas mãos dele, se abandone nas mãos dele e ele vai te ajudar a superar tudo. Lógico, a gente tem que fazer a nossa parte, mas acima de tudo confiar na bondade de Deus, né? Que pouco a pouco vai ajeitando as coisas na nossa vida, vai nos permitindo sentir muito do amor dele junto de nós. Então, saber respirar, saber esperar o tempo certo, né? E que é uma dificuldade que nós temos nos tempos de hoje também, né? Queremos tudo ao nosso tempo. Mas esperar o tempo de Deus é salutar, é um caminho de salvação para nós. E é igual, só deu o exemplo do telefone, né? O telefone, ele ensina a gente a ser muito... querer tudo para ontem, né? Então você quer uma coisa, você clica aqui, vem, você... não quero essa, você vem. Então isso tá fazendo que a gente não tem essa paciência. A gente quer sair da dificuldade, a gente quer aquilo para ontem, e nem tudo tá nas nossas mãos. Sim, né? Às vezes a gente quer fazer até de Deus o gênio da lâmpada, né? Eu vou ali, esfrego a lâmpada, sai o gênio que realiza os meus desejos e depois volta para a lâmpada. Nem dele eu não me lembro mais, né? Verdade. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer de Deus esse gênio da lâmpada. Verdade. Porque tantos católicos vivem na igreja, mas não vivem o evangelho? Eu até pus muito isso uma vez que eu escutei, de falar que tem muita gente dentro da igreja e longe de Deus. Isso faz parte da nossa condição humana, de saber que mesmo dentro da igreja, a gente vai ser pecador. A gente não é santo. Até o padre vai ter o pecado dele. Mas nós temos que buscar crescer a cada dia. Cristo, quando ele chamou os seus discípulos, ele não chamou pessoas perfeitas. Ele chamou pessoas que se dispuseram a largar tudo e caminhar.
E eu acho que este é um segredo também para a gente viver bem o nosso cristianismo, né? Viver esse chamado de Deus. Vejamos, por exemplo, o exemplo de São Pedro, né? Foi chamado, caminhou com Jesus, foi escolhido por Jesus para estar ali como a pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja. E mesmo depois de tudo isso, depois dessa experiência, ele foi capaz de negar Deus, de negar Jesus. Mas mesmo assim, ele se tornou aquele que conduziu a igreja nascente. Para entender que a nossa vida é assim. Não é porque eu estou dentro da igreja que eu não vou ser um pecador. Mas mesmo dentro da igreja, eu quero me tornar uma pessoa melhor. E não tenho o direito de achar que eu posso simplesmente apontar e acusar os pecados do outro. Não. Eu posso estender a mão e ajudar o outro a caminhar, sabendo que eu também sou pecador, sabendo que eu também posso cair, mas que eu espero também que o outro me estenda a mão, né? A gente viver essa misericórdia, essa compaixão, essa capacidade de, ao invés de apontar o dedo, estender a mão, vai fazer toda a diferença na nossa vida, né? E ter a paciência conosco, né? Deus é muito paciente com a gente, mas será que nós mesmos temos paciência conosco? Nós temos paciência com o nosso irmão, com aquele que está do nosso lado? É muito importante a gente pensar isso também para nós. Existe algo que o cristão não pode negociar, mesmo que isso custa tudo? A salvação. Acho que a cada dia a gente tem que caminhar buscando a salvação de Cristo, né? Nós temos o senso do bem, né? Criados por Deus, nós temos o senso do bem. Então, buscar sempre fazer o bem e ir ao encontro da salvação é algo fundamental para a nossa vida. A gente nunca negociar isso, né? Que às vezes a gente quer ganhar tudo, mas se esquece daquilo que é principal, a nossa salvação, né? Eu conversava com alguns amigos durante esses dias e falavam justamente disso, né? Às vezes as pessoas não terem escrúpulos para vender a alma pro diabo, de fazer tudo, mas se esquecer da gente fazer o bem e buscar as coisas de Deus, né? Não significa que se eu fizer só obras boas, que eu vou pro céu. Mas as obras boas que eu faço, a tentativa de fazer o bem, é como se eu estivesse dando um sim a cada dia aquilo que Deus quer para minha vida, né? E isso com certeza vai me aproximar dele. Verdade, isso pega muito naquela parte que tipo, eu fiz coisas erradas, às vezes eu tô errado, mas eu tô próspero. Vou dar uma cesta básica, vou ajudar ali e os meus pecados tá pago. Não é bem assim, né? Acima de tudo, nós cremos que a salvação é dom de Deus. As obras vão nos ajudar, mas acima de tudo, nós cremos que a salvação é dom de Deus. É graça de Deus. A gente tem que ir ao encontro dessa graça, né? Sim. Padre, seguinte, o senhor acredita que o propósito é algo que a gente escolhe ou é algo que Deus revela? Olha, eu acredito que todos nós temos que ter propósito na nossa vida. Propósitos que vão se realizando, né? Nós vamos construindo esse caminho de acordo com os propósitos que nós temos na nossa vida. Aquilo que a gente almeja na nossa vida. Mas de tempos em tempos nós temos que rever este caminho, de entender isso que eu estou propondo para a minha vida, isso que eu estou buscando para a minha vida, coincide com aquilo que Deus deseja para nós, que é a salvação? Nós estamos indo de encontro àquilo que Deus propõe para a minha vida? Sempre se questionar, né? Sempre se questionar, nunca simplesmente só acolher aquilo que as pessoas me dizem e não me questionar. Não, isso é muito importante. A gente ter essa capacidade de questionar se aquilo que eu estou buscando, aquilo por onde eu estou caminhando, está indo de encontro ao propósito de Deus, que é a salvação. Não está aqui no meu script, não. Mas acontece muitas vezes, nós estamos numa cidade muito próspera, nós estamos numa cidade muito empreendedora. E muitas vezes acontece que enquanto a pessoa ela não é próspera, ela está no caminho de Deus. Ela está seguindo aquele caminho. E na medida que ela vai prosperando, parece que ela vai esquecendo de Deus. Ela vai esquecendo de Jesus.
certo? Então, aí você fala, então na dificuldade a pessoa tá na igreja, na dificuldade ela tá nas obras, beleza. Mas quando ela começa realmente a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro, a vida dela começa a ser do jeito que ela estava correndo atrás e estava planejando, ela começa a não ter tempo para a igreja, não ter tempo para a obra. E isso, o senhor como padre, o senhor tem essa visão também ou como é? Olha, o próprio Cristo já nos fala disso quando ele fala dos 10 leprosos, né? Ele pergunta, não foram 10 os curados, mas somente um voltou para agradecer. Às vezes a gente tem a capacidade de pedir muito a Deus, mas nos esquecemos de agradecer. Não que Deus nos concede a graça esperando algo em troca. Ele deseja que nós vivamos o amor dele, mas ele não vai nos obrigar a viver isso. Ele não quer ser amado, não quer ser buscado por obrigação, mas ele quer que nós livremente o busquemos, né? Que nós livremente busquemos a conformidade com a vida dele. É importante para nós cristãos nunca nos esquecermos da bondade que Deus nos concede, a bondade que ele realiza na nossa vida e caminhar nesses passos dele sempre, no momento de dor, mas também no momento de alegria. Olha, uma das missas que eu mais gostava de presidir quando eu estava aqui era as missas de formatura, porque ali eu via um gesto bonito, né? Não somente um ato social, mas um gesto de reconhecimento da bondade de Deus na vida daqueles que estavam formando. E a gente tem que aprender a viver mais isso, né? De agradecer a Deus por tudo aquilo que ele realiza na nossa vida. Eu sempre, de tudo que eu tenho vivido nesses últimos tempos, né, na oportunidade de estudar, de morar em outro país, de aprender outras línguas, conhecer outras culturas, e tanta coisa que vai acontecendo na minha vida, eu fico me perguntando, meu Deus, eu não mereço estudo. Não mereço estudo. De tantas coisas que Deus me concede, das pessoas que Ele coloca no meu caminho, de todas as oportunidades que Ele me dá. Então, acho que para nós é essencial colocar essa capacidade de agradecimento como uma das mais fundamentais da nossa vida. Olha só, tem até um momento aqui que é até bom o senhor até desmistificar isso do jeito do senhor, porque eu acredito que isso pegou a Igreja Católica de surpresa com o decreto do Papa sobre Maria, onde o senhor percebe que as pessoas mais se confundem na devoção mariana hoje. De fato, nós durante muito tempo falávamos a respeito da corredenção, né? E quando a doutrina da fé coloca este documento falando sobre Maria não mais como a corredentora, na verdade, o que se quer acentuar é o fato de Cristo ser o único mediador. Para tirar esta mentalidade que às vezes as pessoas se esquecem de colocar Jesus como o único mediador. Maria, ela tem um papel fundamental na história da nossa salvação. Vemos na própria Sagrada Escrituras o lugar de relevância que ela tem. Mas a gente entende que o mediador entre Deus e a humanidade é Cristo. Ele faz essa ponte, assumindo a nossa humanidade, né? Para nós cristãos católicos, Cristo, ele é 100% Deus, 100% homem. A gente crê na condição humana e condição divina de Jesus Cristo. Então, no intuito de ressaltar essa mediação de Cristo, nós falamos a respeito disso, né? E colocando Maria como essa que tem um lugar especial na devoção cristã católica. Nós vemos tantas pessoas que têm aí tantas devoções, que é muito bonito, né? Que quem está próximo da mãe também vai se aproximar do filho, né? Qual versículo da Bíblia o senhor acredita que todo ser humano deveria ler pelo menos uma vez na vida? Deus é amor. Primeira carta de São João, primeiro versículo. Essa é uma verdade da nossa fé que a gente nunca pode esquecer. Toda a nossa história da salvação, ela está resumida nesse versículo, né? Que Deus é amor. E estar no amor, viver o amor, é viver em Deus. E se a gente tem isso na nossa vida, com certeza nós vamos compreender qual que é a essência de Deus, qual que é aquilo que é mais íntimo dele. Isso vai nos ajudar a viver relações
diferentes, né? Santo Agostinho, que é um dos grandes santos da igreja do século IV, ele fala justamente isso: ama e faze o que queres. Isso nos ajuda a perceber que se a gente vive o amor, a gente vive nessa proximidade de Deus, vai viver Deus na essência dele. E se o senhor pudesse deixar uma mensagem para quem está prestes a desistir dele mesmo, qual seria essa mensagem? O que eu digo é: Deus está conosco. Deus que nós cremos é o Deus Emanuel, né? Que é aquele que nós vamos celebrar o Natal do Senhor, de colocar Ele como fundamental na nossa vida. Se a gente crê que esse Deus está conosco, por mais difíceis que sejam as dores pelas quais nós passamos, por mais difíceis pelos quais sejam os momentos que nós passamos, Deus vai nos ajudar a superar, colocando pessoas, colocando situações que vão nos ajudar a nos tornar pessoas melhores a cada dia, crendo que Ele não nos abandona jamais. Pode ser difícil, pode estar doendo agora, mas se confie em Deus, se entregue a Ele e deixa que Ele tome conta de você. Problema a gente vai ter sempre, mas maior que o nosso problema é a graça de Deus que pode atuar e agir na nossa vida. E vamos assim, difícil de fazer uma entrevista dessa, padre, por causa que são muitas coisas que são muito delicadas, né? E essa parte que o senhor acabou de falar, ela é uma parte muito delicada, porque muitas vezes a pessoa, ela acha que ela acha que Deus esqueceu, ela acha que ela tá sozinha, certo? Às vezes ela tá com um problema de uma depressão, às vezes ela não procura ajuda, né? E ela desiste por, às vezes, não ouvir uma mensagem, às vezes, dessa, né? E uma mensagem dessa acaba dando uma sacudida, faz a pessoa repensar, né? Então, eu sempre falei com a minha esposa que uma entrevista dessa retira, salva e faz a pessoa, pelo menos ela sentar de novo. Deixa eu sentar, deixa eu ouvir essa mensagem do padre, entendeu? De novo. Porque às vezes uma mensagem que vocês passam é diferente de uma mensagem que um coach passa, que um médico passa, né? Que um parente passa, que um amigo passa. Às vezes vocês têm uma sensibilidade, ou às vezes vocês já vai direto ao ponto. Só que vocês têm uma autoridade de entrar mesmo ali na pessoa. Então, eu acho muito importante. Mas é curioso você falar isso, que uma coisa que nós temos que pensar também. A nossa capacidade de nós mesmos, não somente os padres, mas todos nós aprendermos a viver algo que tem sido esquecido, que é a capacidade de escutar o outro. Olha, tão curioso, tantas vezes, não foi só uma vez, mas foram várias as vezes que eu estava ali na sala de atendimento, escutando uma pessoa, e quando a pessoa termina de falar, eu não falo praticamente nada. Eu falo assim: padre, muito obrigado, isso que você falou de mim foi importante demais. Eu nem falei direito, foi ela que falou. E nesse mundo de tanto barulho, às vezes as pessoas estão adoecendo porque não tem ninguém para escutar. E veja como tem crescido, por exemplo, a área da psicologia, nós mesmos, nos consultórios, nas salas de atendimento, fazemos o papel de psicólogo também muitas vezes, não é somente aquele que conduz espiritualmente, mas às vezes a gente tem que fazer esse papel de psicólogo. Então, talvez escutar mais o marido, escutar mais a esposa escutar mais o marido, os pais escutarem mais os filhos escutarem mais os pais. Entender que a escuta, ela é terapêutica. A gente escutar aquilo que o outro vai nos dizer, vai nos ajudar também. Você falar um pouco da sua própria vida para aquele que está do seu lado caminhando com você, pessoa que te ama, pessoa que vai te ajudar a caminhar juntos, né? E quantos casamentos têm se destruído, têm acabado pela falta de escuta. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E é preciso a gente crescer mais nisso, né? De entender que tudo aquilo que a gente tem hoje, né, deve ir na direção de nos ajudar, né? Mas parece que tem nos afastado. Olha só, eu acho que você deve ter vivido essa experiência, não sei. Mas antigamente, lá na minha casa, a gente tinha um telefone. Hoje, a gente tem um tanto.
mas a capacidade de conversar mais diminuiu, né? Sim. Criando meio, né? A gente se aproxima de quem está distante, se afasta de quem está perto. E é uma triste realidade que nós vemos nos nossos lares nos tempos de hoje, né? Antes a gente ia na casa do amigo conversar, hoje a gente liga. Hoje a esposa tá na cozinha, você tá no quarto, você passa uma mensagem pro WhatsApp. Seu filho tá no quarto, você passa uma mensagem. Antigamente não existia isso. Existia o contato, né? E é verdade isso. Olha, e eu sou... Ontem eu estava até brincando que eu sou consumidor de cultura inútil. Não acredito que existe cultura inútil, a gente estava brincando. Porque eu gosto muito de escutar algumas coisas, de ver coisas muito diferentes também, para tentar me situar no mundo e entender a situação que a gente vive. E hoje a gente vê algo que se fala tanto, que é saúde mental. Está no hype. É impressionante como isso está de fato evidenciado e que é um problema gigantesco. Já acredito que seja assim, uma questão de saúde pública mesmo, de estar atento a isso. Várias profissões, pessoas que estão infelizmente alopradas. A gente vê isso claramente, né? Diante de todo o contexto que a gente vive, tão conturbado, a gente tem que levar isso com muita seriedade, de cuidar da nossa saúde mental. Eu como padre, você e todos os outros temos que estar atentos. Epa, tem algo que não está ajustado aqui, eu preciso de ajuda. Porque se nós não cuidamos disso, corremos o sério risco de fazermos mal a nós e fazermos mal àqueles que estão ao nosso redor. Vamos aprender um pouco nisso, né? Estar atento a esses sinais, né? Aqueles que estão ao nosso lado podem nos ajudar a despertar para algumas coisas, para a gente se questionar, não engolir as coisas sem se questionar, mas estar bem atento a isso. Verdade. Como um casal pode perceber que o inimigo já começou a entrar ali no lar? A gente está falando de divórcios, de brigas, de adultério. Para mim, a primeira coisa é falta de diálogo. Quando a gente perceber que a gente não consegue dialogar com aquela pessoa que a gente prometeu amor e fidelidade, pode estar bem atento que aquilo vai nos prejudicar. Isso vai destruir a nossa vida matrimonial, né? O diálogo é a capacidade de entrar em comunhão, né? De sentir o coração do outro. E se a gente perde essa capacidade de dialogar, de olhar no olhar do outro, isso é sinal de que algo não vai bem e que, de fato, o mal está pouco a pouco entrando na sua vida. Por mais difícil que seja a discussão que você tem com a sua esposa, que você tem com o seu esposo, é importante que você nunca durma sem dialogar. Mesmo, por mais difícil que seja, você dialogar. Que seja uma palavra muito simples, que seja uma oração, que é algo que a gente não pode esquecer na vida matrimonial. Dialogar sempre. Falar sobre coisas importantes, mas falar sobre coisas banais também do dia a dia. Porque se a gente perde essa capacidade de dialogar, nós também vamos criando essa oportunidade para o mal entrar na nossa vida. Verdade. E uma coisa que a gente internamente a gente fala muito, às vezes vamos dar alguma palestra, alguma coisa assim, sempre fala o seguinte: se a gente ficar conversando só dos problemas, uma hora a gente chuta o balde. Então a gente tem que conversar com a pessoa que está do lado da gente também de coisas que não tem nada a ver, né? Para você curtir a pessoa, para a pessoa te curtir, para você não ficar cansativo para ela e nem ela cansativa para você. Levar o casamento com muita seriedade, mas ter esses momentos também de leveza, né? E às vezes a gente se torna tão pesado pro outro, né? Tá doido. E se coloca aquele fardo tão pesado que de fato perdemos essa alegria de viver a conjugalidade, de viver esse momento de companheirismo, de crescer nesse companheirismo para com o esposo, para com o esposo. Só fechou aí o raciocínio. O que realmente forma um filho? É o que os pais falam ou é o que eles vivem? Olha, para mim não tem sombra de dúvidas que é o exemplo. O exemplo é a melhor herança que podemos deixar para os nossos filhos, né?
Como é interessante nós vermos como os filhos se inspiram nos pais, né? Eu falo que a responsabilidade do pai para com os filhos é grandiosa, porque o seu filho vai ver você agindo a cada dia, você vai ver as suas posturas, e a tendência é que ele vá introjetando e reproduzindo aquilo que ele vive em casa. Então, o que você faz, também o que você fala, mas principalmente o que você faz, vai ter um peso muito grande na vida do seu filho. Pode ser que ele até com uma maturidade rejeite futuramente aquilo, mas vai dizer muito para ele aquilo que você faz. Eu trouxe um rapaz aqui, um empresário. Não vou segurar o nome só para não expor. Empresário grande aqui em Cláudio. E numa conversa aqui, ele comentou sobre o filho, que hoje ele vai na missa e antes ele tinha que obrigar o filho. Hoje ele vai na missa, ele acorda, o filho já está pronto, né? E aí muitas vezes acontece aquilo seguinte: eu quero que o meu filho vai na missa, eu quero que o meu filho faça isso, eu quero que o meu filho faça, mas você faz? Não, você tá falando demais. E aí o que o filho faz? Mas nem você vai, como é que você quer que eu vou? Né? E essa história aí, ele contou e eu fiquei aqui do outro lado pensando, falei, cara, faz todo sentido. Um bom postinho, de tanto ele ir sozinho, ele obrigava, o menino não queria ir, não levantava, ele ia. De tanto ele ir sozinho, o menino falou, pô, acabou. Deus pode encontrar umas outras formas para agir também, né? Uma vez eu escutei um testemunho, um caso, uma família muito querida, são duas meninas e os pais, né? São muito bacanas, são muito queridos. Tive uma convivência muito grande com eles aqui em Cláudio. E foi muito curioso. A filha mais velha começou a participar do EAC, que é o Encontro de Adolescentes com Cristo. Aí depois, os pais, vendo a filha, também começaram a participar do SC, do EJC, do EAC. E depois a filha mais nova. Então, na verdade, foi um caminho assim, da filha levar os pais, de despertar. Lógico, eles já tinham alguns valores, mas aquilo permitiu com que a família inteira se envolvesse naquilo, né? E tantos outros exemplos. Não sei se você já conhece desses movimentos que nós temos aqui em Cláudio. E muitos acontecem isso, né? Um vai puxando o outro, né? Eu acho que tem que ser isso, né? A gente passar a boia que foi para nossa salvação para o outro que está ao nosso redor, que vai nos ajudar muito também a fazer com que outros vivam essa experiência, né? Show. Porque Deus usa o que ele quiser usar, né? Como diz o outro, ele usou até uma mula para falar, né? Sim. Então, como se diz o outro, vale tudo. Que mensagem o senhor deixaria para esse Natal, para que ninguém esqueça do verdadeiro sentido do nascimento de Jesus? Sim. A gente entender que o Natal tem justamente esse sentido. Deus veio ao nosso encontro. E nós, para vivermos felizes, também devemos abrir a porta do nosso coração e ir ao encontro de Deus. Se a gente acolhe essa graça da salvação que nos vem no Natal, pode ter certeza que a nossa vida vai ser transformada. Deus quer entrar, mas Ele espera que nós tenhamos também o nosso coração aberto para deixar que Ele nasça no nosso coração todos os dias. Nascer nas nossas relações, nascer no nosso trabalho, nascer na nossa família. Abramos o coração para fazer dele uma manjedoura que acolhe o menino de Deus que vem no Natal. E, aproveitando o senhor aqui, uma mensagem de esperança, sabedoria que o senhor deixa para 2026. Sempre que nós terminamos um ano, é a oportunidade de nós olharmos para trás e fazermos uma revisão da nossa vida, mas ao mesmo tempo olharmos para frente com esperança de novos tempos. Por mais que esteja difícil a nossa vida, sempre crer que pode ser melhor. Sempre crer que Deus pode nos ajudar a abrir muitas portas no novo ano que se aproxima. E Ele age na nossa vida e nós vamos ao encontro disso também, buscando agir em conformidade com Ele. E que o novo ano de 2026 seja isso.
a gente ir ao encontro das muitas graças que Deus tem reservado para nós. Essa é uma pergunta, ela é bem pessoal. Olha o seguinte, Padre Felipe, o que ser padre te ensinou sobre a alma humana? Olha, é uma pergunta bastante provocativa, né? Mas acredito que o ser padre me ensinou que nas nossas fragilidades Deus pode fazer grandes coisas. Por quê? Tentando ver quem sou eu, quanto sou pecador, quanto que eu tenho de desastrado. Aqui em Cláudio, quando eu estava, a gente falava das filipadas, que era os mineiros vão entender bem, que são as manotas que a gente dá, né? E mesmo nisso, como Deus pode agir por meio da nossa vida. E a gente tem sempre essa esperança. Por mais que a gente se ache incapaz, por mais que a gente ache que a gente não pode fazer nada, Deus nos escolhe para uma missão nesse mundo. Nós temos que buscar ao máximo viver essa fidelidade a essa missão, sabendo que vamos cair, sabendo que nós vamos errar, sabendo que nós também vamos escolher mal, agir mal, mas que mesmo assim Deus nos escolheu para isso, para espalhar a bondade dele nesse mundo. Pode então se falar que o senhor é feliz como padre? Eu não tenho a menor dúvida de que a minha resposta a esse chamado de Deus foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tenho 11 anos de padre, que eu fiz no último mês de agosto. E nesses 11 anos, eu nunca me arrependi nem um dia de ter dado esse sim a Deus. Nunca me arrependi. Eu falo que sou um padre muito feliz onde Deus me coloca. Ele me deixou aqui nos primeiros anos do meu ministério. Hoje estou nessa vivência do meu ministério em Roma. E nesse tempo todo, eu nunca fui um padre infeliz. Tive momentos de tristeza? Tive. Mas nunca perdi a minha felicidade, mesmo diante desses momentos difíceis pelos quais eu passei na minha vida. Bacana. Quero te agradecer, Padre Felipe, da presença do senhor aqui, certo? Da velocidade que foi, né? Quero, vamos assim, agradecer e honrar aqui também o Darley, que ele fez essa ponte muito bacana aí, porque a gente não tinha o contato do senhor, né? Então, não são todas as pessoas que podem passar o contato do senhor, não fica querendo, né? Não só do senhor, de todos os padres. Então, ele fez uma ponte. Então, quero agradecer ele aqui, já deixar isso aqui já gravado aqui. E agradecer o senhor, cara. Tipo assim, eu tô numa luta boa para trazer um padre já tem muito tempo. E como eu comecei a entrevista falando, encerrar o ano do AcionaCast, que graças a Deus a gente só tem tido bênção com o canal. A gente tem abençoado muitas pessoas, com várias pessoas que a gente traz aqui. E essas pessoas, através das histórias delas, ajudando outras pessoas. E eu tô muito feliz, minha família toda, muito feliz de ter o senhor aqui nessa data. E também por ser o senhor. E, entendeu? Uma pessoa tão próxima hoje do Papa, certo? Tipo assim, para mim é uma honra isso, e pro AcionaCast isso fica muito forte. A gente tem assim, como que fala, cresce a autoridade do AcionaCast, tá? Então, que Deus possa abençoar o seu caminho, os seus estudos, que o senhor sempre seja esse padre que todo mundo gosta, que todos que vai casar quer casar com o senhor fazendo o casamento. E libero o microfone para o senhor. Às vezes eu não perguntei alguma coisa que é importante, que o senhor queira colocar, que o senhor fique à vontade aí. Eu até preocupei dessa proximidade, você falou com o Papa. Proximidade física, pelo menos, eu tô mais perto lá, né? Bem mais perto. Quem dera se tivesse a oportunidade de ter mais contato com ele. Mas assim, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é um momento que a gente tem de falar um pouco também sobre coisas que as pessoas querem escutar, querem saber, mas a gente não tem oportunidade de falar. E olha que não vou julgar os padres de não conseguir não, porque de fato eu trabalhei aqui, eu sei o ritmo desta cidade. Eu falo que não sei se conseguiria levar o mesmo ritmo que eu tinha quando eu trabalhei aqui.
Cláudio, eu falo que é tudo muito intenso, né? Aqui não tem meio termo. As pessoas são muito intensas em tudo, no trabalho, na disposição, em tudo, né? Na oração também. E, de fato, eu quero defender eles nesse sentido, que é um desafio aqui, né? Mas agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Espero que, de alguma forma, possa ajudar aqueles que precisam também escutar uma palavra de esperança, de aprender também. Eu também pude aprender muito com você aqui neste dia de hoje, e agradecer todo o carinho que recebi e ainda recebo do povo dessa cidade, que é um povo muito querido aqui, do meu coração, né? Hoje eu falo que eu tenho um coração claudiense também. Nasci em Itaúna, mas hoje meu coração também é claudiense. E espero que possamos aí continuar o trabalho para ajudar outras pessoas também. E peço a oração de todos, né? Para que eu consiga terminar minha missão. Estou aqui nesse período de férias, volto para lá ainda e, se Deus quiser, em julho de 2027, estou de volta ao Brasil. Então só fica mais 2 anos, no caso? 1 ano e meio. Mais 1 ano e meio. 1 ano e meio. 2026 mais 1 ano e meio. Sim, sim. E aí só concretiza toda a parte dos estudos. Sim, quero terminar tudo já. E aí, depois, você já tem uma noção do que aonde o Espírito Santo me mandar. Não sei o que ele vai querer. Essa é a melhor resposta. Sim, sim. Aonde ele me mandar, eu acredito muito na ação de Deus que me conduziu até aqui. Tenho certeza que foi Deus que está aí guiando meus caminhos a cada dia. Amém. E para você que ficou aqui até agora no AssonaCast, olha, eu comecei a entrevista desse jeito, fechei desse jeito, e pra gente é uma alegria muito grande fechar a última entrevista do ano com o Padre Felipe, um padre, né? A gente tá querendo trazer tem muito tempo, e muitas perguntas, muitas bases que foram faladas aqui, como ele mesmo falou, às vezes ele não tem a oportunidade de falar isso, e isso é uma mensagem que o AssonaCast queria levar aí para você. São assuntos que, vindo de um padre, vindo de uma autoridade espiritual, isso tem muito peso na vida da gente, né? Então, o AssonaCast queria e quer, e graças a Deus a gente conseguiu te dar esse presente aí de Natal, que a gente vai colocar isso no ar. Você vai estar assistindo isso no dia 24 aí, vamos pôr a base aí do Natal. Que Deus te abençoe e que tenha um ano aí, vamos pôr um ano próspero, que as festas sejam com muita saúde para você e para sua família, e que Deus possa te abençoar cada dia mais, Padre Felipe. Obrigado. Amém. Que Deus te proteja muito.